Da infância até a adolescência, a rua onde eu morava tinha feira. Era até divertido. Pastel e caldo de cana na esquina, umas moças bonitas comprando verdura, outras trabalhando nas barracas, aquela gritaria alegre, a música dos radinhos, fruta com desconto. Mas quando eu voltava da escola era meio deprimente. Fim de feira, os feirantes desanimados e cansados desmontando as barracas, frutas podres no chão e nenhum freguês mais na rua. A última alegria que sobrava para mim e para os meus amigos era o caminhão lava-rua. A gente subia no para-choque de carona e nos dias de calor até chegava a tomar banho de mangueira com ele. Hoje eu vejo o clima de fim de feira no fracasso do PT nas eleições e na Globo News. Todo mundo desanimado, se perguntando o que deu errado e sem freguês, digo, sem eleitor interessado. Eu tô adorando. O PT e a esquerda não estão sendo humilhados só nas eleições municipais da capital de São Paulo. Além da surra que o comedor de açúcar e candidato do Lula, Guilherme Boulos, está levando, o PT corre o risco de ser escorraçado também de toda a grande São Paulo. Anteriormente conhecida como Cinturão Vermelho por causa da hegemonia petista, em meados dos anos 2000, a grande São Paulo viu o Partido das Trevas despencar nas eleições municipais de 2024. Há a possibilidade da legenda sumir da região e acabar sem nenhuma prefeitura. Das 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo, nenhuma elegeu petista no primeiro turno. Além disso, somente 2 têm candidatos do PT no segundo turno: Diadema, com Felipe Júnior, e Mauá, com Marcelo Oliveira. Em Diadema, o candidato do PT teve 45% dos votos contra 47% do TACA, do MDB. Já em Mauá, o candidato petista terminou na frente, com 45% dos votos, enquanto seu adversário teve 35,5%. Tanto Felipe quanto Oliveira são prefeitos em busca de reeleição. Para piorar, o partido que mais elegeu candidatos na Grande São Paulo foi o PL, do Jair Bolsonaro. A partir de 2025, o PL terá 8 prefeitos. Por favor, me ajuda. Quem está tão triste quanto o Lula e admitindo a derrota é o pessoal da emissora estatal Globo News. A apresentadora do programa Globo News Mais e diarista do Lula, Júlia do Alibe, estava inconsolável. Vamos lá, gente, dar uma olhada no mapa, porque é essa região considerada estratégica para o PT, na região metropolitana de São Paulo. A Bia Decunto separou aqui para a gente um material que faz a gente entender. Tem tanto essa importância histórica, vamos ver aqui, quanto uma importância estratégica. Porque histórica, como eu dizia para vocês, né? O berço do PT é essa região aqui bem grande e vermelha que você está vendo. Aí é a região do ABC Paulista. O que está mais claro, que eu sempre cito a tal da cabeça do cachorro, é a capital. Essa parte aqui no centro, no coração da região metropolitana, com os bairrozinhos toda picotada. Aí o entorno é tudo isso, a região metropolitana, mas esse entorno vermelho colado na capital é o que a gente tradicionalmente chama na política do cinturão vermelho, que é onde o PT era muito forte, a começar por essa região do sul, o ABC Paulista, aí vocês estão vendo São Bernardo, Mauá e Diadema. Aí lá no oeste você vê Osasco também, Carapicuíba, Embu das Artes e aqui no norte, grandona, Guarulhos, inclusive onde fica o aeroporto. Esse é o mapa de 2008, que foi uma eleição em que o PT disputou forte, o Lula estava no poder, tinha tido a crise do mensalão em 2006, mas chegou razoavelmente forte em 2008, não passou pela crise, a crise ainda não tinha começado, a crise que vem na esteira de 2014, Lava Jato, impeachment, e que começa a pegar bastante forte em 2016. Vamos para o próximo mapa, que a Bia separou aqui para a gente, que é em 2012. Olha como fica ainda mais forte. Mantém essa região do ABC Paulista aqui no sul, com São Bernardo do Campo, tem Santo André também, tem Mauá, tem ali no extremo oeste também, no oeste, Osasco, que eu falava para vocês, lá em cima Guarulhos, e lá no norte Franco da Rocha, aquele grandão no norte é Franco da Rocha. Vamos dar uma olhada agora, por favor, o último mapa para a gente comparar, 2024.
Aí vocês viram, ó, perdeu, que está em amarelo, são os locais em que perdeu já no primeiro turno. O partido acabou disputando e não conseguiu ganhar. Então, Osasco, Carapicuíba e Embu das Artes desse ladinho. Ali, São Bernardo do Campo, que é a cidade em que o presidente atual fez carreira política, Lula, e perdeu também Guarulhos. E agora está disputando só essas duas, numa região super populosa e super estratégica, só essas duas de vermelho, Mauá e Diadema, tá? Vai se criando um clima terrível! Cara de choro, voz arrastada, falta de energia, ombros curvados, postura corcunda. Eis a imagem da derrota. Você tá bem, Júlia? Aponta nesse desenho aqui onde os eleitores te machucaram. Dá nojo ver esse pessoal contar a derrota do PT como se fosse uma história trágica. Tem que ser comemorado. O cinturão deixou de ser vermelho e foi usado para dar uma surra na bunda dos petistas. Isso porque o PT tem grande ajuda da velha mídia. Imagine se começarem a falar a verdade. Isso porque o PT tem o presidente da República e toda a máquina do governo federal trabalhando para eleger os candidatos do Lula. Mas nem assim o povo quer saber do Partido das Trevas. Tá certo, o PT nunca foi exatamente só um partido, sempre foi uma fachada para dar ares de normalidade ao movimento comunista. O PT sendo destruído, os comunistas vão correr e se abrigar sob uma nova sigla. Mas não deixa de ser gostoso, não deixa de ser uma vitória ver aquele que já foi o partido mais poderoso do Brasil sendo enxotado do seu próprio berço e sobrevivendo apenas em algumas cidades do interior e do Nordeste. É a prova de que o mal não dura para sempre, mesmo quando ele tem todo o apoio do sistema. O PT está em processo de definhamento, PSDbilização. Décadas do poder e tudo que construíram foi um culto à personalidade em vez de criar base ideológica. Agora é esperar o papai do chão levar o ladrão e esse partido vai para a lata de lixo da história. E quem está indo junto é a própria Globo. Pensa comigo, antes mesmo de subir a rampa, Lula e o PT claramente fizeram um acordo com a Globo. Em troca de uma verba monstruosa de publicidade do governo federal, a Globo vira uma emissora estatal e passa 24 horas por dia elogiando até o rabo da Janja e atacando Bolsonaro e a extrema-direita. Você vai voltar a comer picanha. Brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de comer picanha. E isso deveria manter a aprovação do Lula em alta e eleger todo o candidato dele. Mas, na prática, não foi isso que aconteceu. A reprovação do Lula bate recordes, Bolsonaro segue lotando as ruas e o PL elegeu mais do que o dobro de prefeitos do PT. Tá ficando claro que não adianta o PT gastar grana com a Rede Globo. O povo não quer saber de petista mais. É como colocar um comercial de um pote de cocô no horário nobre, na novela que mais dá audiência. Não adianta, ninguém vai comprar um pote de cocô. Além do mais, a Globo não é mais a mídia influente com audiência gigante que ela era nos anos 80 e 90. Então, junto um partido rejeitado, um presidente rejeitado e uma emissora rejeitada, só pode dar fracasso nas eleições. A Júlia do Alibe talvez não esteja tristonha só por causa do PT, mas também por causa do emprego dela. Afinal, depois dessa surra nas eleições, Lula já deve ter percebido que a Globo, como cabo eleitoral, não funciona. Eu não duvido que Lula puxe o freio nos anúncios da Globo, causando uma nova onda de demissões na emissora. A tristeza da Júlia é a tristeza do jogador que não conseguiu evitar que o time fosse rebaixado e que sabe que vai perder a posição e ser negociado com um time ainda menor. A choradeira continuou com a jornalista e assistente de palco do Lula, Andréa Sadi. Que o Haddad deu para a Mônica Bergamo falando de vários temas, e ele fala que ele está surpreso com esse desempenho do Boulos, porque ele achou que poderia ir melhor, tal. E aí ele fala da esquerda. O Haddad foi a primeira pessoa que apontou, quando ele perde para o Dória em 2016,
que o campo progressista ia ter muita dificuldade para retomar segmentos importantes da sociedade. Ele foi o símbolo daquela avalanche das investigações da Lava Jato, da derrota eleitoral, né? Começou ali em 2016 com o Haddad perdendo a prefeitura. E aí ele fala uma coisa que ele fala assim, a esquerda, como tudo na vida, é expectativa. Isso sou eu falando, né? Perspectiva tal. E aí ele fala, a esquerda está devendo um sonho. A esquerda está devendo um sonho e eu acho que está devendo mais do que sonho, um plano. Qual que é o plano? Aí eu falo esquerda e às vezes quando a Flávia está aqui, eu olho para ela e falo, esquerda e o PT principalmente, porque a rejeição do PT, a discussão quando você está olhando para o candidato em período eleitoral, eu não quero que o PT volte, mesmo que o prefeito tenha um apagão, é isso que a gente está falando. Como está acontecendo em Porto Alegre. Igual. Sebastião Melo, tragédia climática, ele é o prefeito, do outro lado tem a Maria do Rosário do PT. Aí o eleitor olha e fala, eu prefiro ficar com isso aqui do que votar na candidata do... Então, assim, o antipetismo, eleição, como eu falo sempre, é sentimento. Tem o medo e tem o antipetismo. Tem o medo do petismo. Então, o Boulos colado nesse petismo, a rejeição também vem daí, da Pi. Não, e sentimento tem a ver com percepção, como o Valdo e o Otávio falaram, né? Tem um aspecto que a direita soube trabalhar bastante durante o governo Bolsonaro e antes também, que é a ameaça que a esquerda representa ou representaria a propriedade privada. Eu escuto isso de taxista de vez em quando, não, vai transformar o Brasil na Venezuela, o Estado vai tomar os apartamentos, vai tomar nossos bens, etc. Aí, diante disso, me mostram fake news, etc. E aí algumas ações do governo federal acabam reforçando isso também, essa leniência com a ditadura venezuelana, etc. Mas ele trata muito bem o Maduro. As coisas não estão no mesmo assunto, mas é entendido como esse assunto. Olha, o único plano que falta para a esquerda mesmo é um plano para roubar ainda mais. Engraçado que o pessoal da Lodo News, Globo News, não consegue encarar o plano da esquerda, que é mais do que escancarado. Apoio ao Hamas, apoio ao Irã, apoio a Putin, antissemitismo, apoio ao movimento woke, apoio à China, apoio a medidas do Supremo que violam direitos, perseguição a opositores, aumento de impostos. Pode ser ruim, mas é um plano apoiado também pelos comentaristas da emissora. Não é à toa que estão ambos afundando abraçados. Também é engraçado ver os jornalistas tentando justificar o repúdio do povo ao petismo e à esquerda em geral. Afinal, não foram o PT e a esquerda que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história, além de um desastre econômico do qual o Brasil jamais se recuperou? Além disso, a maioria do povo é contra temas como a bandidolatria, ideologia de gênero, racialismo e aborto, que são pontos centrais defendidos pela esquerda. A maior questão não deveria ser o repúdio à esquerda. O verdadeiro debate deveria girar em torno de outro mistério. Como, diante desse cenário, Lula conseguiu chegar novamente à presidência? Claro que ninguém quer debater isso, né? Afinal, quem falar a verdade vai ser preso. O que a gente tem que ficar de olho mesmo é se as benditas caixinhas mágicas não vão despertar às 18h45 desse dia 27 de outubro e dar a vitória para os poucos petistas que passaram para o segundo turno. Aí, a gente pode ter um prognóstico mais seguro para as eleições de 2026. Sim, o cinturão vermelho já foi dominado pelo PT, mas quem experimentou o PT não vota mais no PT. E eles conhecem bem o mal que esse partido causa. Que outras cidades em todo o Brasil sigam o exemplo e acordem. Está ficando cada vez mais claro. O PT só tem voto na Globo News. É o fim de feira eleitoral mais deprimente que a esquerda já viveu. Mas não se desanimem, jornalistas. Depois do fim da feira, vem um caminhão lava-rua jogar no esgoto todas as frutas podres, sejam elas políticos ou jornalistas petistas. Olha o jato. Você vai voltar a comer picanha. Brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. Brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.